Enquanto os olhares do mundo se voltavam para o Rio, onde os líderes do BRICS se encontravam, uma tensão silenciosa, porém explosiva, se formava entre Brasília e Washington. O presidente Trump, direto e sem rodeios, deu um recado duro ao Brasil. Sanções econômicas pesadas estavam a caminho. Mas o que parecia uma represália comercial era muito mais. Era uma mensagem política com o endereço certo: o Supremo Tribunal Federal e o julgamento contra Jair Bolsonaro. A instabilidade nas relações. A relação entre Brasil e Estados Unidos nunca foi das mais estáveis desde que Donald Trump assumiu seu segundo mandato. Mas agora, a disputa ultrapassou as fronteiras da diplomacia. Trump não aceitou passivamente o que chamou de perseguição judicial contra Jair Bolsonaro. E agiu. Ao contrário do que alegou o governo Lula, não foi o comércio o motivo central da retaliação. Os Estados Unidos continuam lucrando com o Brasil. O verdadeiro motivo? A politização do judiciário e a caça declarada a um ex-presidente. A carta que mexeu com os bastidores. Em uma correspondência oficial, Trump comunicou ao governo brasileiro a imposição de tarifas de 50% sobre produtos nacionais. O motivo? Agressões contra a democracia, segundo ele. Mais precisamente, o cerco ao ex-presidente Bolsonaro. O que estão fazendo com Bolsonaro é vergonhoso, escreveu Trump. Isso tem que acabar imediatamente. O gesto desencadeou uma crise diplomática sem precedentes. A cronologia da crise. Em 6 de julho, os primeiros sinais. Durante a cúpula do BRICS, Trump lançou uma ameaça generalizada. Qualquer país que flertasse com políticas anti-americanas enfrentaria tarifas punitivas. Foi o prenúncio de que o Brasil estava na mira. 7 de julho, defesa pública de Bolsonaro. No dia seguinte, Trump elevou o tom. Disse com todas as letras: Bolsonaro é inocente. Para ele, o ex-presidente estava sendo vítima de um processo político disfarçado de justiça. E reafirmou seu apoio ao aliado brasileiro. 9 de julho, a pancada econômica. Foi nesse dia que veio o golpe. Trump aplicou uma tarifa de 50% nas exportações brasileiras. O gesto, incomum mesmo entre adversários comerciais, foi claramente político. O governo Lula tentou reagir convocando o diplomata norte-americano no Brasil. Mas a tensão já estava instalada. Bolsonaro, por sua vez, fez um alerta. O Brasil precisava agir com urgência ou enfrentaria as consequências. 11 de julho, reafirmação do apoio. Trump voltou à carga. Disse que Bolsonaro era um homem honesto e que ama o povo brasileiro. E ainda sugeriu que poderia, sim, conversar com Lula, mas só quando achasse necessário. 12 de julho, Lula tenta contra-atacar. O governo brasileiro respondeu com uma campanha institucional. O slogan era claro: Brasil soberano. Mas a medida foi vista por muitos como mais simbólica do que prática. Afinal, o impacto econômico das tarifas já era sentido no mercado. 13 de julho, Bolsonaro admite os riscos. Até Bolsonaro reconheceu que as sanções poderiam afetar o país. Mas aproveitou a deixa para insistir na necessidade de uma anistia ampla para os envolvidos nos protestos de 8 de janeiro. O que, claro, o beneficiaria diretamente. 14 de julho, nova ameaça de Washington. A diplomacia americana subiu o tom. Beatty, do Departamento de Estado, deixou claro: as ações de Alexandre de Moraes não passariam despercebidas. Estamos atentos ao Brasil, disse. O governo Lula, então, ativou a lei da reciprocidade, sinalizando que poderia retaliar também. 15 de julho, Estados Unidos abrem investigação contra o Brasil. A coisa ficou mais séria. Trump usou a seção 301 da Lei Comercial Americana para abrir uma investigação formal contra o Brasil. Acusou o país de práticas desleais, citando o PIX e o comércio informal como ameaças ao comércio americano. 17 de julho, mais um gesto direto de Trump. Trump publicou nova carta, desta vez diretamente para Bolsonaro. Nele, se dizia preocupado com os ataques à liberdade de expressão no Brasil. Lula, horas depois, foi à TV e disse que não aceitaria chantagens e que o Brasil saberia se proteger. 18 de julho, a resposta dura de Moraes e a retaliação dos Estados Unidos. Alexandre de Moraes reagiu como se fosse o centro do universo. Autorizou uma operação de busca e apreensão contra Bolsonaro. Impôs tornozeleira eletrônica, censura digital e proibiu contato com seu filho e com embaixadas. Washington não deixou barato. Cancelou os vistos de Moraes, de aliados do STF e de seus familiares. Uma resposta clara, dura e inédita. O que está em jogo
Essa crise diplomática não é só sobre comércio ou tarifas. É sobre valores, sobre liberdade, sobre interferência, sobre até onde o judiciário pode agir sem ser confrontado. Trump escolheu um lado, o de Bolsonaro. Lula tenta resistir, mas se vê cercado por aliados radicais e decisões impopulares. E o Brasil fica no meio de uma disputa geopolítica entre conservadorismo e autoritarismo judiciário. O que estamos assistindo, meus amigos, não é apenas uma disputa diplomática entre duas nações. É um verdadeiro embate ideológico. E, como todo conflito dessa magnitude, ele carrega um peso muito maior do que aparenta. A reação do presidente Trump, firme, direta e sem rodeios, expõe uma realidade que muitos fingem não ver. O Brasil está perdendo respeito internacional justamente porque seu judiciário cruzou todas as linhas da neutralidade e do bom senso. E sim, estamos falando do Supremo Tribunal Federal, aquele que deveria ser o guardião da Constituição, mas que, na prática, se comporta como um partido político não eleito, com superpoderes e nenhuma prestação de contas. Trump não é bobo. Ele sabe exatamente o que está acontecendo aqui. Ele viu o mesmo script em países que caminharam para o autoritarismo travestido de legalidade. A perseguição implacável contra Bolsonaro, que foi presidente democraticamente eleito por milhões de brasileiros, é um sinal claro de que o jogo está sendo manipulado por quem deveria apenas apitar a partida. Quando Trump diz que o que está sendo feito com Bolsonaro é vergonhoso, ele não está exagerando. Ele está apenas dizendo o que milhões de brasileiros sentem, mas não tem coragem ou espaço para verbalizar. Afinal, num país onde até piada virou crime, quem ousa levantar a voz corre o risco de ser calado judicialmente. O que vemos hoje é um país onde ministros da Suprema Corte se acham acima do bem e do mal, censuram redes sociais, mandam prender deputados, jornalistas, cidadãos comuns, tudo em nome de uma democracia que eles mesmos destroem diariamente. E é nesse contexto que Trump toma partido. Um gesto raro, ousado e, sim, necessário. Ao impor sanções, ele joga luz sobre o que está sendo varrido para debaixo do tapete no Brasil. Ele desafia diretamente um sistema que, em vez de proteger o cidadão, se tornou o maior agente de perseguição política do país. Isso não é interferência. Isso é posicionamento moral. Agora, o governo Lula tenta posar de vítima. Usa a narrativa da soberania nacional como escudo, mas todos sabem que, na prática, o Palácio do Planalto virou refém do Supremo. Lula não manda nem nos próprios ministérios, quanto mais em uma crise internacional. E quando a resposta vem dos Estados Unidos, com o cancelamento de vistos, investigações e novas tarifas, o que o governo faz? Reage com campanha institucional? Isso é piada. No fim, quem paga o preço é o povo. Porque enquanto Lula se esforça para manter sua base ideológica satisfeita e os ministros do STF expandem seus poderes ilimitados, o trabalhador brasileiro sente o impacto no bolso. A crise não é só política. É econômica, é social, é institucional. Trump fez o que muitos líderes do Ocidente não têm coragem de fazer: se posicionar contra o autoritarismo disfarçado de democracia. E mais do que isso, ele mostrou que ainda existem aliados de Bolsonaro no mundo. Alguém precisa lembrar ao Brasil que a liberdade não se negocia. E se o judiciário cruzou a linha, alguém precisa apertar o freio. A pergunta que fica é: até quando o Brasil vai fingir que está tudo normal? Até quando o STF vai agir como se estivesse acima do país? E mais, até quando o povo brasileiro vai aceitar passivamente que sua liberdade, seu voto e sua voz sejam ignorados em nome de uma suposta justiça? E você? Acha que Trump exagerou ou fez certo ao enfrentar o STF brasileiro? E o Lula? Está defendendo o país ou usando essa crise para se fortalecer internamente? Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Aqui, a verdade tem vez e voz. E enquanto muitos tentam esconder os bastidores do poder, a gente mostra tudo, sem filtros.